Bom dia, eu sou William Freitas e hoje te deixo com uma frase dita por São João Cassiano. A queda não começa no pecado visível, mas no descuido invisível. 2 Samuel capítulo 11 é um dos textos mais humanos e, ao mesmo tempo, mais confrontadores das Escrituras. Ele nos mostra que até corações, segundo Deus, podem tropeçar quando a vigilância é substituída pelo conforto. O versículo 1 começa com uma frase reveladora. No tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi, porém, fica em Jerusalém. O perigo nem sempre está no que fazemos, mas no que deixamos de fazer. A ausência do dever cria espaço para a tentação. Enquanto os exércitos lutam, Davi descansa. O cenário parece tranquilo, mas o coração está vulnerável. Do terraço, ele vê Batseba se banhando, conforme o versículo 2. O olhar não é apenas casual, ele permanece. A tentação cresce quando o olhar não é interrompido. O pensamento alimentado se transforma em desejo. Davi manda perguntar quem ela é, conforme o versículo 3, mesmo sabendo que é mulher de Urias, um dos seus soldados. Aqui surge o ponto de decisão. O livre-arbítrio entra em cena. O pecado não acontece por acidente, ele acontece por escolha. Davi toma Batseba e ela concebe conforme o versículo 4. O pecado gera consequências imediatas. Mas em vez de arrependimento, Davi tenta controlar a situação. O pecado escondido exige mentiras maiores para se sustentar. Quando a verdade é evitada, a queda se aprofunda. Davi chama Urias da guerra esperando que ele volte para casa, conforme o versículo 6. Mas Urias age com honra. Ele se recusa a desfrutar conforto enquanto seus companheiros estão no campo de batalha, conforme o versículo 11. A fidelidade de Urias contrasta com a queda de Davi. Às vezes, Deus usa a integridade dos outros para nos confrontar. Davi insiste. Ele embriaga Urias, conforme o versículo 13, tentando enfraquecer seu caráter. A tentação não aceita limites. Ela tenta corromper o que ainda é íntegro. Quando não conseguimos convencer alguém, tentamos quebrá-lo. Por fim, Davi escreve uma carta ordenando a morte de Urias, conforme o versículo 15, e a envia pelas mãos do próprio Urias. O pecado começa no olhar, passa pelo desejo, cresce na mentira e termina em violência. O que não é tratado no início cobra um preço alto. No final, Urias morre. Davi toma Batseba como esposa. Aos olhos humanos, tudo parece resolvido. Mas o capítulo termina com uma frase pesada. Porém, esta coisa que Davi fizera desagradou ao Senhor, conforme o versículo 27. O silêncio de Deus não é aprovação. O tempo não apaga o erro, apenas o expõe no momento certo. Este capítulo fala profundamente sobre resistência às tentações. A tentação não surge apenas no excesso, mas no relaxamento espiritual. Fala sobre responsabilidade, pois o poder amplia consequências. Fala sobre saúde emocional, porque o vazio interior busca compensações erradas. Fala sobre honestidade, que foi substituída por manipulação. Fala sobre livre-arbítrio, pois cada passo foi uma escolha consciente. Fala sobre não buscar falsas aprovações, pois Davi tentou preservar imagem, não caráter. Fala sobre interpretar a voz de Deus, que foi ignorada nos alertas silenciosos. E fala sobre Deus acima de tudo, mostrando que ninguém está acima da correção divina. Em 2 Samuel capítulo 11, nos ensina verdades dolorosas, porém necessárias. O descanso sem vigilância enfraquece a alma. A tentação cresce no silêncio não confrontado. O pecado escondido não permanece oculto. E o futuro é moldado pelas escolhas feitas quando ninguém está olhando. Senhor, nesta manhã eu me coloco diante de Ti com humildade e temor. Este capítulo me lembra que ninguém está imune à queda quando a vigilância é abandonada. Guarda meu coração, meus olhos, meus pensamentos e minhas decisões. Fortalece minha fé para permanecer atento mesmo nos dias tranquilos. Que eu não relaxe espiritualmente quando tudo parece estar bem. A tentação muitas vezes se aproxima quando acreditamos estar seguros.
Dá-me responsabilidade para assumir meus deveres e não fugir das batalhas que me cabem. Que eu não troque propósito por conforto, nem missão por descanso mal colocado. Cuida da minha saúde emocional. Livra-me do vazio que busca compensações erradas, da solidão que procura atalhos e da ansiedade que ignora consequências. Que minha alma encontre satisfação na tua presença. Livra-me das tentações do olhar prolongado, do pensamento alimentado e da justificativa conveniente. Que eu saiba interromper o mal no início antes que ele crie raízes. Dá-me honestidade para reconhecer falhas sem tentar encobri-las. Que eu não construa mentiras para sustentar erros. A verdade pode doer no início, mas ela cura no final. Ensina-me a interpretar a tua voz nos alertas sutis, nas consciências inquietas e nos exemplos que o Senhor coloca ao meu redor. Que eu escute antes que o silêncio se torne correção. Guia meu livre-arbítrio. Que eu escolha fugir do mal, resistir à tentação e honrar teu nome, mesmo quando ninguém está vendo. Que minhas escolhas moldem um futuro limpo, não marcado por arrependimentos evitáveis. Que eu coloque Deus acima de tudo, acima dos desejos momentâneos, acima do conforto, acima da imagem pública, acima da minha própria vontade. Senhor, cria em mim um coração vigilante, sensível e obediente. Que eu aprenda com a queda de Davi para não precisar aprender pela minha própria. Que a tua graça me alerte, me guarde e me restaure todos os dias. Amém. O Natal nos recorda o coração da fé cristã. Deus escolheu habitar entre nós. Ao nascer em Belém, Jesus não veio cercado de riquezas, mas de simplicidade, mostrando que o amor verdadeiro se manifesta na humildade, no serviço e na entrega. Ser cristão não é apenas lembrar uma data, mas viver o significado dela todos os dias. Amar como Cristo amou, perdoar como Ele perdoou, servir sem esperar reconhecimento e manter a esperança mesmo em meio às dificuldades. Que esta data nos lembre que somos cristãos quando escolhemos o amor acima do ego, a luz acima da escuridão e Deus acima de tudo. Se você gostou, deixe um joinha. Comente e compartilhe. Obrigado, tenha um abençoado dia.